Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos ao ar mais uma vez aqui no seu canal da Psiquiatria, no seu programa ABP TV. Hoje com um tema muito urgente, muito interessante, corrupção. As nossas convidadas participantes, doutora Hilda Morana, direto de São Paulo, e doutora Kátia Meckler, direto do Rio de Janeiro. Corrupção é um tema interessante, então vamos assistir um vídeo sobre esse tema. Nos últimos meses, a corrupção tem sido tema corrente na imprensa brasileira, mas se engana quem pensa que a corrupção tem apenas a ver com a política. O tema é mais amplo e chega a vários âmbitos. Por todo o país, as pessoas comentam sobre casos de corrupção e muitas dúvidas surgem. O que é corrupção? Pode-se diagnosticar um corrupto? O ser corrupto é doente? São muitas as perguntas que norteiam esse debate. Por isso, convidamos duas psiquiatras forenses que vão elucidar os caminhos da psicopatia e também o desvio de caráter. O foco é debater por que algumas pessoas são corruptas e o impacto disso na sociedade que convive com a corrupção. Para falar sobre o controverso tema, convidamos as psiquiatras forenses, doutora Hilda Morana e doutora Kátia Meckler. Toda semana eu repito isso, mas eu tenho que repetir de novo. Eu não falei que o tema era interessante? Para isso, convidamos essas duas doutoras para participarem desse programa e você também pode participar. Basta clicar no Linha Direta e eu vou te falar como. Põe no ar. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. O tema foi divulgado já anteriormente e nós recebemos já algumas perguntas. Eu vou chamar para a primeira participação da doutora Hilda Morana, direto de São Paulo. Boa noite, doutora Hilda. Boa noite. A senhora está me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Hilda. Em nome da ABP, de toda a diretoria, agradeço muito a sua participação voluntária, que muito nos honra. E eu vou lhe fazer a primeira pergunta. O corrupto é doente ou é desvio de caráter? É desvio de caráter. Não é doença propriamente dita, porque doença é uma coisa que a pessoa estava bem e, de repente, por uma infecção, por um trauma, por um tumor, fica doente. Não. A pessoa nasce com um desvio de caráter e, nesse caso, se torna um corrupto. Okay. Então, não é doença, mas é defeito de formação do cérebro, onde a pessoa tem uma deficiência cerebral de caráter e, portanto, ela não sente remorso, não sente culpa, ela faz o que prejudica os outros sem a menor ressonância emocional sobre os fatos. Ok, doutora. Vamos chamar agora a primeira participação da doutora Kátia Meckler, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bom? Mais uma vez, em nome de toda a diretoria da ABP, eu agradeço muito a participação voluntária da senhora também, que muito nos honra. Doutora Kátia, esse desvio de caráter, ele tem tratamento? Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço. A corrupção certamente pode ser um comportamento que vai refletir um transtorno da personalidade, um desvio do caráter. Mas a gente tem que pensar muito que existe uma diferença entre um transtorno da personalidade, um diagnóstico como o transtorno da personalidade antissocial, nos casos mais graves, também chamado psicopatia, e traços de personalidade ou facetas de personalidade. Então, tem muitas pessoas que não têm esse diagnóstico estabelecido e têm traços ou, digamos assim, facetas. Então, por exemplo, um traço de mentira, de manipulação, de grandiosidade. Existem traços que
estão espalhados quantitativamente, né, a gente pode falar assim, na população, e não constituem um diagnóstico psiquiátrico. Então, isso é uma coisa muito importante. É claro que o tratamento ele é muito difícil, porque uma pessoa que vem a ter o diagnóstico, ou mesmo um traço como esse, desadaptativo, disfuncional, né? Uma pessoa assim não vai ter demanda para se tratar. Talvez em alguns casos a gente tem relatos já no sistema prisional, num ambiente de maior contenção, possa surgir outros sintomas associados, como depressão, ansiedade, e a pessoa vai acabar tratando isso. Mas o desvio mesmo, o traço, como a gente está falando, ele é muito pouco responsivo ao tratamento. Ok, muito obrigado, doutora Kátia. São 21h06, horário de Brasília. Você pode me enviar a sua pergunta através do Linha Direta. Nosso tema de hoje, corrupção. As nossas participantes, doutora Hilda Morana, direto de São Paulo, e doutora Kátia Meckler, direto do Rio de Janeiro. Então mande a sua pergunta, assim como fez a Flávia Werneck. Eu vou pedir para a doutora Hilda Morana responder essa pergunta da Flávia Werneck. Doutora Hilda, a pessoa que detém o poder tem mais chance de se corromper ou ser corrompida? Não, nem um caso nem outro. Vai depender justamente do caráter da pessoa. A pessoa que detém o poder e tem bom caráter, ela não vai se corromper, ela não vai prejudicar ninguém, ela vai fazer o seu trabalho da melhor forma que ela puder. Então, o poder não tem a chance de corromper ninguém. O caráter, ele, como disse a Kátia, ele pode ser apenas um traço da personalidade, ou pode ser uma condição anormal mais ou menos grave, obedece a um espectro de manifestação. Então, não é o poder, é a natureza da pessoa, quem é essa pessoa e como foi formado quando ela nasceu, o caráter dela. Então, você vai ter pessoas de elevado poder que são extremamente boas, e pessoas com poder que são corruptas, são desonestas. Então, isso não tem a ver com o estado de poder da pessoa, é o caráter que tem a ver. Ok, obrigado, doutora Hilda. Vamos agora para o Rio de Janeiro, doutora Kátia Meckler, para responder ao Danilo Mendes. Ele pergunta se existem contextos culturais que ajudam a formar cabeças corruptas. Excelente pergunta, Danilo. Só reforçando, né, a nossa personalidade, pelo menos essa é uma visão atualmente aceita, ela é uma combinação do temperamento, que tem a ver com questões hereditárias, é uma condição que já vem de nascimento, genética inclusive, com o caráter, que aí teria a ver com os fatores psicossociais. Então isso é de fundamental importância. Então o que é herdado pela genética e tal é herdado. Agora, certamente, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida vai formando o nosso caráter. Então, é claro que um contexto sociocultural permissivo, facilitador, com certeza vai também ser um fator de risco, muitas vezes determinante, para o aparecimento desses traços e até dos transtornos de personalidade. Deixa eu complementar. Claro, complete, doutora Hilda. Aí a questão de temperamento e caráter, sendo caráter adquirido pela educação, pela cultura, que é essa ideia que a doutora Kátia apresentou, né? Para os especialistas em caráter, isso não mais corresponde. Então, o caráter não mais se forma, como se pensava antes, pela educação, pelas condições socioculturais,
e, portanto, o caráter poderia ser modificado pela sociedade, pela educação, etc. Os especialistas hoje entendem que tanto o temperamento quanto o caráter, ele é herdado e ele não pode ser modificado pelas condições socioambientais. Você pode ter, as condições socioambientais sendo muito boas, você vai ter uma pessoa bem educada, mas de mau caráter, né? Porque o caráter é da pessoa, ela herda essa condição e ela vai nascer com o tipo de caráter e vai morrer com o tipo de caráter que ela tem, não sendo modificável pelas condições socioculturais. Agora, a Kátia tem razão no seguinte, as condições socioculturais sendo favoráveis, você morando numa Finlândia, numa Suécia, enfim, em lugares onde você tem uma organização social, onde você não tem impunidade penal, a pessoa, ela tem um defeito de caráter, ela não é burra, ela não vai agir porque ela tem medo de sofrer as consequências. Então, o que acontece no Brasil? No Brasil, que é uma grande bagunça social, né, onde a impunidade é o que existe, né? Então o Brasil atrai muitos estrangeiros, atrai muita gente de mau caráter, porque o ambiente é muito desorganizado. Então o ambiente funciona assim para conter ou favorecer a atividade do sujeito de mau caráter. Ok, doutora Hilda, muito obrigado pela sua participação. Diego, vamos aproveitar essa mesma conexão com a doutora Hilda para responder aqui ao César Rodrigues. Eu gostaria também da participação da doutora Kátia nessa resposta. Vou perguntar primeiro para a doutora Hilda e eu gostaria da participação da doutora Kátia, porque realmente é uma pergunta interessante. A nossa sociedade exige que as pessoas sejam bem-sucedidas. Isso significa ser rico, poderoso, acumular propriedades. Saímos todos atrás disso, mais desembestados do que deixamos transparecer. Isso favorece a corrupção? A pergunta é de César Rodrigues. Isso favorece, sim, as pessoas a serem ambiciosas, a quererem trabalhar demais, etc. Mas não a falsidade, não a mentira, não, nada disso. Isso é uma condição da pessoa e ela vai se esforçar mais em busca disso que a pessoa pergunta, mas isso não vai favorecer com que as pessoas fiquem mais mau caráter. As pessoas de mais mau caráter vão ser, no primeiro momento, beneficiadas, aparentemente, por ter essa condição alterada da personalidade. Mas a maior parte das pessoas são boas e a sociedade só continua a existir e a funcionar porque a maior parte das pessoas são boas, né? Os de mau caráter parecem muitos, mas na verdade não são. É que o prejuízo que eles causam é muito amplo. E isso dá a impressão que a gente vive no meio de pessoas de mau caráter, mas não é verdade. A gente vive no meio de pessoas que são boas. E com os defeitos de caráter, como diz a Kátia, variam de traços anormais da personalidade até a sua condição mais grave, que é a psicopatia. Então, resumindo, o fato da sociedade exigir cada vez mais da gente não favorece as más ações. Ok, doutora Kátia, participe, por gentileza, dessa resposta ao César Rodrigues. Bom, eu acho muito interessante a gente estar ouvindo aqui. Eu e a doutora Hilda, nós nos afinamos em muitas ideias, mas
existe assim, uma pequena divergência com relação ao peso que ela dá ao fator biológico, genético do caráter e a minha, não é nem a minha visão, né, mas aos estudos que eu também pude ter contato, inclusive da própria engenharia genética e comportamento humano, que falam dessa complexa interação. Ok, nós perdemos o contato temporário com a doutora Kátia. Eu vou aproveitar então a conexão com a doutora Hilda e perguntar se psicopatia também é desvio de caráter. É a forma mais grave do desvio de caráter é a psicopatia. Eu acho que saiu a imagem. Ok. Então, por gentileza, doutora Hilda, a doutora Kátia vai completar e depois eu volto com a senhora, pode ser? Pode. Ok, doutora Kátia, então complete a sua resposta para o César Rodrigues. Eu acho que determinados comportamentos, um estilo de uma determinada sociedade pode ser um elemento facilitador para aparecerem traços mais negativos, para o comportamento de uma pessoa ser mais negativo. Eu acho que, dependendo das condições, isso poderia não ser tão ativado. Então, um meio como o nosso atualmente, o programa é muito oportuno nesse sentido, eu acho que ele é facilitador para o aparecimento desses traços de comportamento que acabam levando a situações como a da corrupção, que passa por uma corrupção, às vezes, no nível mais grave, e às vezes pequenas corrupções do dia a dia que a gente finge que não percebe. Ok. Doutora Hilda, agora sim, continua a sua resposta. A psicopatia também é um desvio de caráter? Sim, a psicopatia é a forma mais grave de desvio de caráter. Os psicopatas são pessoas totalmente insensíveis ao outro, eles não conseguem enxergar o outro como um ser humano, como eles são. Portanto, eles chegam à crueldade, à insensibilidade, à frieza de uma maneira impressionante. Esse é o psicopata. O psicopata nasce psicopata de 1 a 3% da população em qualquer país do mundo, nasce psicopata, 1 a 3%. O resto vai nascer com defeitos menores do que a psicopatia. E se você pegar todo esse espectro de alteração de caráter, né, você vai ter 15% das pessoas com alguma alteração de caráter. A psicopatia é a forma mais grave, são os serial killers, são as pessoas extremamente cruéis, são as pessoas extremamente insensíveis. O que não quer dizer que o psicopata sempre mate. Existe o psicopata da corporação, chamado psicopata corporativo, aquele que não mata, ele está na instituição, na corporação, na política, e causa um dano horrível às pessoas, porque ele é cruel, ele é insensível, não enxerga o outro, mas a Kátia tem razão no que ela diz em respeito à sociedade. A sociedade, ela pode favorecer ou não a manifestação desta tendência. Se você tem uma sociedade organizada, esta tendência não vai se manifestar, porque o cara não é besta de se meter a fazer uma coisa errada e sofrer a consequência. Então, a sociedade é muito importante que ela seja muito organizada. O Brasil importa psicopata, né? A gente tem cadeias só de psicopatas estrangeiros aqui em São Paulo, para você ter uma ideia de como é desorganizado a nossa sociedade. Ok, muito obrigado, doutora Hilda. São 21h19, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempinho, mande a sua pergunta. O nosso tema de hoje, corrupção. Nossas participantes, doutora Hilda Morana, de São Paulo, doutora Kátia Meckler, do Rio de Janeiro. Também não foi à toa, esse mês de março é o mês da mulher e esse é um presente especial para você
com duas mulheres especiais apresentando esse programa. Segue TV ABP, voltamos já já. (21h21), horário de Brasília. Estamos apresentando no seu canal da Psiquiatria o programa ABP TV, falando de um tema hoje, corrupção. Nossas participantes, direto de São Paulo, doutora Hilda Morana, e direto do Rio de Janeiro, doutora Kátia Meckler. E é a doutora Kátia Meckler que chegou a essa pergunta agora aqui. Como funciona a cabeça de um corrupto? Como eu falei, existe uma gradação de corrupção, né? Tem corrupções mais graves, tem corrupções menos graves, mas certamente uma pessoa capaz de ter um ato corrupto, ela tem traços ligados à manipulação, à mentira, à insensibilidade, à falta de empatia, ausência de remorso, ausência de culpa. Isso tudo que eu estou falando, obviamente, em gradações, né? De formas mais leves às mais graves. O mais grave disso, a gente acaba falando do próprio conceito de psicopatia mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. Ok, muito obrigado, doutora Kátia. Vamos agora responder ao Trindade Júnior. Gostaria da conexão com a doutora Hilda para responder ao Trindade Júnior. A prevalência e incidência maior de psicopatia em termos de populações? Não, a incidência ou a prevalência, porque os casos novos, como é uma condição que a pessoa nasce com ela, a incidência e a prevalência se equivalem no caso da psicopatia. Porque os casos novos são iguais aos casos que são antigos. Então, a incidência e a prevalência é igual no mundo inteiro. Nasce 1 a 3% da população, que é muito, né, de psicopatas. Mas esse defeito, né, de caráter, que é a sua forma mais grave, a psicopatia, existe uma gradação. Então, é como diz a Kátia, você tem desde o sujeito ambicioso, que você convive no dia a dia, o sujeito que é mais, enfim, que é mais mentiroso, tal, mas ele tem sentimentos, ele tem remorso, ele tem vergonha, ele tem culpa. Mas, se precisar, ele faz algumas coisas erradas, né? Até o psicopata. Essa incidência e prevalência de todo o espectro, os autores chegam a 15% da população. Ou seja, o defeito de caráter é um defeito muito comum na população,
sendo a sua forma mais grave a psicopatia, que daí ela incide em 1 a 2%. Nas cadeias, você tem uma média de 20% de psicopatas e 80% de sujeitos que são criminosos, têm, portanto, transtorno da personalidade, transtorno de caráter, mas não tem a crueldade do psicopata. O psicopata é cruel. 20% deles são psicopatas, e é por isso que o mundo civilizado, né, à exceção do Brasil, constrói cadeias para psicopata, porque o psicopata, numa cadeia comum, no meio de 80% de sujeitos que não são psicopatas, não são bonzinhos, são criminosos, têm transtorno de caráter, mas não tem a crueldade do psicopata. E aí o psicopata, pela sua crueldade, pela sua frieza extrema, ele domina os outros. E aí as grandes encrencas e rebeliões que existem nos presídios. Então, os países decentes construíram 1, 2 cadeias no seu país para psicopatas e separam o psicopata de bandido comum, porque o bandido comum, ele vai cometer crime contra o patrimônio, ele não vai chegar a matar, e o psicopata não, o psicopata, em geral, comete crime contra a vida, né? Mas existe, como a gente falou, o psicopata corporativo, que não mata, mas que está nas corporações. E quem trabalha numa corporação que tem um psicopata sabe o que é trabalhar com psicopata. O ambiente de trabalho fica insuportável, as intrigas que eles fazem, as mentiras, são coisas impressionantes. Muito obrigado. Vou agora com a conexão com a doutora Kátia Meckler, direto do Rio de Janeiro. Doutora Kátia, inclusive a minha produção está aqui me alertando que essa pergunta que a senhora respondeu, a última pergunta, é do telespectador Maestrino Mendes. Maestrino, me perdoe por não ter colocado seu nome e agradeço pela audiência. Doutora Kátia, a pergunta agora é de Josafá Ribeiro. Ele pergunta por que há essa percepção generalizada de que políticos são corruptos? Bom, a percepção eu acho que é também baseada hoje em evidências. Numerosos são os escândalos, né? Nós estamos vivendo um momento, nem poderia dizer, mas acho que é um luto, é uma desilusão, uma decepção muito grande, e eu acho que nós temos evidências diárias de que os políticos, numa predominância até, estão envolvidos em maiores ou menores corrupções, pode ser pequenos lobbies ou situações até maiores, mas certamente isso se dá através das próprias evidências. Posso Obrigado, complementar? doutora. Claro, fique à vontade, doutora Hilda. Não existe nenhum estudo no mundo que estudou a personalidade de políticos. Porque os políticos não se deixam estudar. É interessante isso. Estudar ao ponto de você fazer todos os testes de personalidade, e isso tudo, todas as entrevistas, isso tudo, político não se deixa estudar. Existe um livro europeu que fala da personalidade corrupta de políticos, mas pelo que saiu na mídia. Então, a corrupção que saiu na mídia, o que o político fez, e é uma forma indireta, não é uma forma de estudo válida, né? Mas a política, ela é um ambiente muito propício para o mau caráter, né? Para o sujeito de mau caráter. Ele tem todos os aconchavos, ele só tem que falar, ele tem que escrever seus projetos e fazer suas negociatas. Então, é um ambiente realmente propício para pessoas de mau caráter. Mas
a gente tem políticos muito bons também, né? Honestos, corretos, e que se decepcionam muito com o ambiente da política. Mas Ok, doutora Hilda, continue na conexão, que tem uma pergunta que chegou aqui do Trindade Júnior, que eu gostaria mais uma vez da participação das duas doutoras nesta resposta. O Trindade Júnior, ele manda a mensagem: prezados, sou residente no Departamento de Psiquiatria da Unifesp e gostaria de saber por que o psicopata instiga tanto o gosto popular, sendo estes protagonistas de reportagens, séries de TV e cinema. Obrigado e parabéns pelo programa. Parabéns a você e obrigado pela audiência. A resposta é para o Trindade Júnior. Eu gostaria que a doutora Hilda começasse e a doutora Kátia complementasse também. Essa resposta eu não sei dizer, mas existe uma morbidade no ser humano de gostar do crime, desculpa, gostar de assistir, de participar dessa coisa horrorosa que é o crime, a crueldade. Isso dá muito interesse, a gente vê pelos filmes, pelas séries de TV, né, que a gente assiste, o interesse da população. Agora, por que o ser humano, que isso é do ser humano, o ser humano tem interesse nessa morbidez, né, nessa coisa tão ruim, não sei te dizer. Realmente não sei. O que a Kátia acha? Eu acho que tem um título de um livro interessante que foi traduzido para o português, que fala que o homem bom pensa o que o homem mal faz. Então, eu acho que nós somos um composto, né, de aspectos construtivos, de ligação com a vida, com aquilo que é saudável, mas também todos temos, em maior ou menor grau, aspectos destrutivos e maldade, inclusive. Então, eu acho que a maldade, que inclusive para viver num mundo civilizado, a gente tem que conter, né, os impulsos destrutivos, a gente tem que se adaptar. Então, me parece que para muitas pessoas é fascinante essas pessoas que não têm esse limite, que não têm esse freio, né? Muitos pensariam, já desejariam aquilo que jamais vão fazer, por questão do próprio freio moral, que é um comprometimento do psicopata, inclusive. Então, acho que acaba sendo fascinante para as pessoas. Ok, doutora Kátia, aproveite a sua conexão para responder aqui ao Marcelo Rodrigues. Outra pergunta interessante, que eu também gostaria da participação da doutora Hilda nessa pergunta. Vamos fazer esse debate aqui rápido no final desse segundo bloco. A ideia do se todos fazem, por que não eu fazer? Torna-se mais aceita no comportamento humano? Não, doutora Kátia, comece. Começa a doutora Kátia, depois aproveita a doutora Hilda, ok, Diego? Ok. Escapou um pouquinho aqui, cortou para mim. Repete, por favor, okay. É pergunta do Marcelo. A pergunta é do Marcelo Rodrigues, o telespectador Marcelo Rodrigues. Eu só fui até aí. Ok, ele pergunta, a ideia aí aspeia, se todos fazem, por que não eu fazer? Torna-se mais aceita no comportamento humano? Sim, é o que a gente estava falando do ambiente gerando esse comportamento desviante. Nós estávamos falando, inclusive eu concordo, viu, Hilda, que realmente o caráter, ele é uma interação muito dinâmica, muito profunda do temperamento com o caráter, então é claro que tem um componente biológico, é só para a gente não ficar desacertada aqui no programa, também tem muitos alunos, né, mas eu acho que uma sociedade, se as pessoas vão ter comportamentos, vão dar exemplos e existe um meio permissivo, onde há impunidade, não há limite, certamente a gente tem uma facilitação
para a eclosão desses traços nocivos e dos transtornos mais graves. Essa coisa de todo mundo faz, eu também vou fazer, só pensa assim quem não tem caráter, né? Porque quem tem fala, não, isso está errado, eu vou combater isso, eu vou fazer com que esse comportamento pare. É assim que uma pessoa de bom caráter vai pensar. Não tem essa, não, mas isso daqui também vou fazer porque os outros fazem. De maneira nenhuma. Isso não é um facilitador, é um facilitador para quem é mau caráter. Se tiver mau caráter no pedaço, aí ele vai pensar dessa forma, falar, todo mundo faz, também vou fazer. Mas eu posso acrescentar uma coisinha? É possível? Claro, doutora Kátia, acrescente. Então, é porque a gente está falando muito, a Hilda está se detendo em bom e mau caráter, enfim. Mas a gente também pode pensar até em outros transtornos da personalidade, ou pelo menos traços de outros transtornos de personalidade. Então, por exemplo, se a pessoa tem traços de sugestionabilidade, se é uma pessoa influenciável, se é uma pessoa com traços de dependência muito forte ou de impulsividade muito forte, a pessoa também fica propensa muitas vezes a entrar ou se juntar a pessoas com comportamento antissocial. É verdade. Mas e a pessoa que faz por impulsividade ou por sugestionabilidade, depois ela vai fazer uma crítica desse seu comportamento. Eu não devia ter feito isso. Ela vai ter uma repercussão emocional, dependendo do caráter dela. Ela vai ter. Ela realmente, você tem razão, ela pode entrar de momento na brincadeira, todo mundo faz, eu também faço, sugestionabilidade, por impulsividade, mas ela vai ter uma repercussão emocional depois. Se ela tiver caráter. Ok, eu vou entrar agora nessa seara e também com a participação das duas, que eu estou achando interessantíssimo esse debate desta noite, com a participação das duas, e com certeza o nosso telespectador também está gostando, que é um debate rico. Para responder, a Fernanda Mello, eu gostaria que quem começasse a responder a doutora Hilda, que já está na conexão. A Fernanda Mello pergunta: que tipo de atitudes praticamos diariamente sem saber que é uma corrupção? Que tipo de atitudes praticamos diariamente sem saber que é uma corrupção? Exato. Ela tem que se explicar melhor. O que ela pretendeu com essa pergunta? Né? Ok, Hilda. Ok, doutora Hilda, que a Fernanda Mello se explique então melhor, que tipo, ou seja, que ela liste as atitudes, né, como exemplo. Exato. A senhora teria alguma coisa a acrescentar, doutora Kátia? Acho que a Fernanda, certamente também acho importante listar o que seria isso, mas a própria sonegação do imposto de renda, tem tantas formas. No nosso país, então, a gente vive assim o declínio, né, de um verdadeiro tsunami de falta de ética, exatamente por causa desses até pequenos atos que têm a ver com a corrupção do dia a dia. O famoso é o país do jeitinho, de você sabe com quem está falando. Não, a gente pode tentar por aqui, tentar por ali, não há impunidade. Então, tudo isso favorece. Gostaria também que a nossa colega Fernanda especificasse melhor o que vem na mente dela, mas eu tenho um exemplo corriqueiro, né? Por exemplo, do imposto de renda e não levar uma multa, e isso é habitual, né? A gente fica sabendo, isso normalmente não vai nem ser uma ocorrência policial, mas pessoas que, para não ter uma multa, para o carro não ser rebocado, vai dar um jeito aqui, a questão, basicamente falando leigamente, são esses jeitinhos, né, típicos da sociedade brasileira. Ok, doutora, são 21h39, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo. Fernanda, o recado é para você. Aproveite esse intervalo, explique melhor essa tua pergunta, que o momento é esse, as doutoras
Hilda Morano e doutora Kátia Meckler responderão ao vivo para você. Já já voltaremos, segue a ABP TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. – 21h42, horário de Brasília. Realmente muita participação, muitas perguntas, as que não puderem ser respondidas hoje. A assessoria de comunicação da ABP responderá via e-mail para os telespectadores. Por isso nós vamos fazer, doutoras, um ping-pong aqui, porque nós estamos no último bloco para tentar atender a todos os nossos telespectadores. Vou primeiro pedir a participação da doutora... Isso. A participação da doutora Hilda. Doutora Hilda, vamos responder aqui ao Carlos Mogi. Seria correto entender que os políticos corruptos são psicopatas? É uma variação, depende do nível de corrupção e a gravidade que ele prejudicou pessoas. Então, ele pode ter prejudicado, por exemplo, pegar leite de uma creche, por exemplo, né, alimentação de uma creche. Isso é uma crueldade, né? Vai deixar de alimentar as crianças. Ou embolsar um dinheiro de uma empreiteira que faz parte ali do esquema. Isso tem uma outra característica, embora também seja uma deficiência de caráter. Mas então, dizer que são psicopatas, todos os corruptos, não. Tem gradações. E o que vale é o quanto você está prejudicando o outro, ou os outros. Ok, vamos agora à conexão com a doutora Kátia, para responder ao Trindade Júnior, que está participando conosco de novo. Obrigado, Trindade. Prezados, novamente participo. Há uma maneira de corrigir corruptos com prisão? Poderíamos pensar em hospital de custódia para corruptos com personalidade antissocial? Lembrando, doutora Hilda, a senhora pode participar também e vice-versa, tá? Só colocando que é o nosso ping-pong, que nós estamos chegando no último bloco, mas está sendo muito interessante a participação das duas numa mesma coisa. Bom, obrigado, Trindade Júnior está participando bastante hoje, né? E o que acontece é o seguinte... é um grupo heterogêneo que vai ser corrupto, no caso. Então, quando a Hilda fala mau caráter ou transtornos mais graves, a gente está falando de pessoas que têm um estilo de vida parasítico, que tem um elemento que é muito importante, que é falta de empatia, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ausência de remorso, ausência de culpa, prazer com a transgressão. Se tudo isso for muito intenso,
certamente a gente tem uma pessoa que vai preencher critérios para um diagnóstico de psicopatia e um meio diferenciado da prisão comum seria indicado porque são pessoas que tumultuam demais o próprio ambiente prisional. Agora, como eu estou falando, a gente está falando de um grupo heterogêneo, tem pessoas sem qualquer diagnóstico psiquiátrico, aí talvez seja uma diferença que nós tenhamos, né, Hilda? Eu acho que uma pessoa sem o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico pode ser capaz de ser corrupto, né? E não necessariamente uma pessoa que tenha estabelecido um diagnóstico psiquiátrico. E aí eu acho que limite, restrição, punição, prisão, isso é necessário, não tem muito blá blá blá. E hoje a gente não conta com esse dispositivo, nós estamos também desprotegidos nesse aspecto no nosso país, e isso dá ensejo e facilita o aparecimento de pessoas com esses traços de personalidade bastante disfuncionais do ponto de vista social. Tem razão. Do ponto de vista social, a corrupção é um crime. Do ponto de vista da psiquiatria, é um transtorno de caráter, né? Portanto, um transtorno da personalidade dentro desse espectro de manifestação que a gente vem falando, porque todo defeito humano é um espectro de manifestação. Você pode ser mais magra, menos magra, até chegar a ser obesa, ou obesidade mórbida, ou seja, toda a característica humana, ela obedece a essa característica de espectro. Agora, se você tiver um mecanismo da lei que impeça a corrupção, ela vai ser contida. É cadeia para os casos mais graves e penalidades para todo tipo de corrupção, seja ela mais leve ou não. É isso que falta no nosso país. Falta penalidade para a corrupção. É isso que nós queremos, penalidade para qualquer forma de corrupção. No Japão, o indivíduo se mata, né? A gente sabe disso. Nos outros países, eles são presos e assim vai. O Brasil não, o Brasil tolera isso numa boa, até o ponto de a gente ver o absurdo, o nível de corrupção que a gente está passando, e não é a primeira vez, né? Foi o mensalão, agora a questão da Petrobras, enfim, é uma situação muito séria. Cadeia, sim, para os casos, para esses sujeitos, e penalidades graves para todos. Doutora Hilda, aproveite a sua conexão e também a participação da doutora Kátia para responder aquela nossa telespectadora que reenviou, completando a pergunta, a Fernanda Mello. Ela até coloca assim: pede desculpas explicando melhor. Coisas pequenas, tais como ficar com moedas que vieram a mais no troco ou estacionar em vaga reservada, essas pequenas coisas podem se agravar? E eu só recordando a pergunta dela, ela colocando quais as atitudes que nós fazemos cotidianamente que podem ser consideradas corrupção sem que a pessoa saiba. Então, você ficar com troco que não é seu, você estacionar numa vaga de idoso, de deficiente, tudo isso é mau caratismo, né? Tudo isso é realmente algo que você está deixando, está prejudicando alguém. O caixa que você ficou com o troco vai ter que repor do bolso dele. A pessoa idosa não vai ter como estacionar, ou seja, você está sim, parece uma coisa pequena, mas não é. Você está prejudicando alguém. E quem faz isso tem defeito de caráter, sim, pode não ser um psicopata, mas tem um defeito de caráter. E essa pessoa tem que ter noção de que ela está fazendo algo errado e deveria ser punida por isso. Beleza? Posso falar? Sim, claro. Bom, eu acho que a gente está falando de corrupção, mas corrupção é uma forma de transgressão.
também, né? Isso é muito importante. Então, essas pequenas transgressões, elas, quando não são devidamente punidas, quando não há limite, quando não há educação em torno desses pequenos atos, que envolvam esses pequenos atos, certamente isso favorece, como eu já falei anteriormente, uma progressão para transgressões mais graves. Então, eu acho que a educação, a punição, a efetiva punição, enfim, isso é fundamental numa sociedade para a gente não chegar a esses casos mais graves. Exato, nos países da Europa, se você jogar um papel no chão, você vai ser multado, sim. E quando nós brasileiros chegamos lá, a gente não joga papel no chão, a gente joga aqui. Né? Por que lá a gente não joga? Porque lá vai ter punição. Então, a punição, a organização social é muito importante para a gente coibir esses, como disse a espectadora, esses pequenos atos de ficar com moeda, de estacionar em local, em vaga de idoso, enfim, de não obedecer às regras sociais. Ok, doutora Kátia, eu tenho uma pergunta que chegou aqui do Sérgio Priot, que eu também gostaria que a senhora respondesse, e a participação também da doutora Hilda, até porque essa pergunta é direcionada às duas. As senhoras acham que na formação da personalidade pesa mais o temperamento ou o caráter? Comece, por gentileza, doutora Kátia. Uma excelente pergunta. Eu acho que é uma combinação. Eu não vou nem dizer, que eu acho que nem seria correto dizer que é 50%, 50%. Eu acho que em determinadas situações o fator biológico pode ser, pode pesar mais, e no sentido biológico aí eu estou me referindo especialmente ao temperamento. O caráter, embora também tenha esse componente genético, biológico, bom, aí volta a polêmica, eu acho que ele também é formado por tudo que a gente vivencia, que a gente experiencia, por essa interação, então, desse nosso genótipo com o ambiente. Então, acho que em determinadas situações pode haver um peso maior do fator genético ou do fator ambiental. Existe muita pesquisa hoje nessa direção, a interação é complexa, mas eu acho que esses dois domínios vão ter pesos muito importantes. Por gentileza, doutora Hilda, complete. O temperamento tem a ver com os traços ligados à maneira de ser da pessoa. Então, se a pessoa é mais ansiosa, se ela é mais depressiva, se ela é mais irritável, se ela é mais impulsiva, se ela é mais intolerante, são traços ligados ao temperamento. O caráter invoca os traços que diz o quanto você é capaz de respeitar o outro. Então, o quanto você é capaz de não fazer aquilo que você não queria que fizesse para você, né? O quanto você respeita o outro. Nesse ponto, eu acho que o caráter é fundamental para a vida em sociedade, né? Do ponto de vista da psiquiatria, você tem o caráter como a grande questão ligada aos desvios de conduta, né? E o temperamento não, o temperamento é como você é e como você se adapta. Doutora Hilda, nós estamos aqui, são 21 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Nós estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria das suas considerações finais sobre a participação nessa edição do ABP TV. É um assunto, como diz a Kátia, bastante complexo, né? A corrupção tem a ver com o caráter da pessoa, precisa, e para coibir a corrupção, só com leis severas e com punição para cada
ato de corrupção que a pessoa praticar. Corrupção é crime e, do ponto de vista da psiquiatria, é um desvio de caráter, é um desvio de conduta, e isso tem a ver com o defeito da pessoa, e a pessoa só vai se conter de não infringir novamente numa corrupção se for devidamente apenada pelo que faz. Ela prejudica inúmeras pessoas. E, por favor, doutora Kátia, as suas considerações finais? Em primeiro lugar, assim, agradecer essa oportunidade, agradecer também os colegas que fizeram ótimas perguntas e também elogiar essa iniciativa da ABP de essa possibilidade de discutirmos um tema tão complexo, mas urgente, né? Eu acho que todos os segmentos da sociedade têm que se pronunciar, têm que debater, têm que, de alguma maneira, contribuir para esse momento caótico, digamos assim, que nós estamos vivendo. Então, acho que foi uma grande oportunidade, a discussão ela é complexa e espero que tenha agregado algo. Ok, eu agradeço muito, muito mesmo a participação das duas doutoras, da doutora Hilda Morana, direto de São Paulo, da doutora Kátia Meckler, direto do Rio de Janeiro. Mais uma vez lembrando que é uma participação voluntária que muito honra a ABP. E lembrando também que esse é o mês da mulher, considere você, mulher psiquiatra, uma homenageada por conta deste programa. Agradecendo muito, muito a participação deles e agradecendo, acima de tudo, a participação de você, telespectador, a participação de você, telespectadora. Mas antes de encerrar, minha produção está falando aqui para eu lembrar das redes sociais. Vamos lá? Qual que é? facebook.com/abpbrasil, Twitter, @abpsiquiatria, Instagram, @abpbrasil. E lembrando que nós temos um encontro na próxima segunda-feira, dia 23 de março, com o tema Quando é necessária a internação psiquiátrica? Realmente é um tema interessantíssimo. Você pode começar a enviar suas dúvidas agora, a partir de agora já, para o e-mail da ABP ou então para o Linha Direta. Tenham todos assim uma semana ótima, uma semana abençoada. Mais uma vez, agradeço a participação da doutora Hilda Morana e doutora Kátia Meckler. Fiquem todos com Deus. Segue a ABP TV.